Em primeiro lugar, pessoal, bom dia. Meu nome é Alexandre Martins, eu sou sócio de Risk Consulting da KPMG. Gostaria de desejar a todos aí boas-vindas e agradecer a presença de todos aqui, ainda que virtualmente, né, na sexta edição do nosso Fórum GRC Digital. O Fórum GRC, como vocês sabem, tem como principal objetivo trazer à pauta temas que são relevantes para a nossa comunidade de governança, de riscos e compliance. Naturalmente, ter uma troca de ideias e um contato entre nós, obviamente, ainda que à distância, uma vez que a gente está vivendo esse momento particular aí pela pandemia. Eu queria retomar com vocês um pouco da jornada digital do Fórum GRC, desde o nosso primeiro encontro aí em maio. No primeiro encontro, a gente discutiu, debateu sobre a importância do Risk Assessment no cenário pós-Covid, no cenário de retomada. Então, a gente debateu ali quão importante era a gente acessar os riscos da organização para poder desenhar o cenário de retomada. Também discutimos ali o papel da auditoria interna durante a pandemia. Qual era o papel do líder de auditoria interna durante a pandemia? Esse foi o nosso primeiro encontro do Fórum GRC Digital. No segundo encontro, a gente já falou sobre os impactos do Covid-19 no ambiente de controle interno das organizações. E também falamos sobre a automatização de controles internos, que é uma demanda, talvez até pelo Covid acelerada, mas que requer cada vez mais dos controles internos da organização que funcionem de uma maneira eficiente, automatizada e com uma cobertura maior dos riscos. No nosso terceiro encontro, a gente debateu um tema que tem uma correlação bem grande com o tema de hoje, que é o gerenciamento de riscos de terceiros. E qual a minha responsabilidade pelo monitoramento, como que eu faço o monitoramento dos controles internos no ambiente do terceiro, uma vez que eu terceirizo o processo, terceirizo as atividades, mas eu não vou conseguir terceirizar a minha responsabilidade sobre os controles internos, eu acabo sendo corresponsável, responsável solidário pelos controles internos que estão no ambiente do terceiro, também formando esse ecossistema de clientes, fornecedores que mantém a minha cadeia. No quarto encontro dessa série, a gente falou sobre automatização de back-office e também sobre robotização de rotinas financeiras. Então, esse foi o tema do quarto encontro. E no último encontro, no quinto, a gente falou sobre hot topics de Sarbanes-Oxley e FCPA. Hoje, o nosso tema vai ser renegociação contratual e gestão de conflitos com parceiros de negócio. E para isso, eu tenho aqui a presença dos meus sócios Márcio Barreto, de Compliance de Contratos, e Marcelo Gomes, da prática de Forense, e líder de disputas na KPMG. Falando, antes de passar a palavra para o Márcio Barreto, falando sobre a escolha desse tema no momento de pandemia, vocês vejam, no momento e na crise que nós vivemos hoje, a pandemia desencadeia, na verdade, uma crise que ela é multifacetada. Ela tem, sim, dois componentes principais. Um componente é um componente sanitário, naturalmente. O outro componente é o componente econômico. E para eu responder ao componente sanitário, naturalmente eu gero um impacto e uma crise econômica. Hoje nós temos setores da economia onde eu tenho uma estagnação muito grande, uma interrupção praticamente do negócio, e eu tenho empresas também com interrupção total ou parcial dos negócios. Somando nesse caldo de cultura, eu tenho medidas governamentais que respondem à crise na saúde e à crise na economia. É natural que esse cenário todo gere incerteza e gere uma insegurança jurídica. É a consequência natural disso. E essa insegurança jurídica vai desencadear uma série de questionamentos e dúvidas das partes envolvidas no contrato. É o seguinte, será que o que eu pactuei lá atrás continua válido? Sim ou não? O que continua válido e o que a gente precisa rever? E nesse momento surge naturalmente a necessidade de se negociar, ou melhor, de se renegociar as bases do contrato. Para qualquer negociação, seja ela pessoal, seja ela profissional, a gente precisa de transparência.
E o que vai trazer essa transparência são os dados e fatos que contam a história desse contrato. E é sobre isso que o Márcio Barreto vai falar, sobre o compliance do contrato e a importância de se trazer factualmente o que conta de fato a história dessa relação entre as partes. É natural que se busque na negociação um consenso, é natural que se busque isso, mas nem sempre é viável, nem sempre é factível chegar no consenso. Sem consenso eu vou ter a ruptura das partes, sem consenso eu vou ter, na verdade, a controvérsia. E para responder à controvérsia, eu preciso de técnica, eu preciso de mediação, eu preciso de peritos, eu preciso de assistência técnica. E é aí que o Marcelo Gomes vai falar sobre toda a experiência nessa solução de disputas. Porque, no final das contas, ainda que num caminho de controvérsia e de disputas, eu tenho que chegar no final do dia a uma solução. O que eu não posso ter é a ruptura, que vai gerar ruptura na minha cadeia e a ruptura em todo o meu processo. Então, eu preciso de técnica para aportar técnica aí para poder responder a uma disputa. Então, naturalmente, esse o caminho que a gente vai seguir hoje. Você tem à disposição de vocês todos aí um chat onde vocês podem colocar os questionamentos. Eu vou estar aqui enxergando os questionamentos e repassando para os nossos apresentadores. Gostaria que vocês aproveitassem bastante, o tema é bastante relevante, e vou passar agora a palavra para o Márcio Barreto. Barreto, é contigo, eu controlo os slides por aqui. Obrigado, Alexandre. Está me escutando bem? Bem, legal. Muito bem. Legal. Pessoal, bom dia a todos. É um prazer enorme estar falando aqui no GRC Digital. Eu acho que é uma forma de a gente compartilhar, né, conhecimento, compartilhar troca de informação. É muito legal mesmo a gente ter achado essa alternativa para conversar sobre temas tão importantes de GRC. Em linha com o que o Alexandre pontuou, toda essa questão envolve muitos advogados, né? A gente vem vendo que os advogados estão completamente inseridos nessa função, né, de renegociação contratual. Agora, a área de compliance ela está pouco envolvida, a área de GRC ela está pouco envolvida. E eu acho que essa atual situação da pandemia, né, é um turning point para a gente também começar a colocar a função do GRC nessa renegociação contratual, né? Ficava muito acerca dos advogados com pouco embasamento técnico. Tinha muito embasamento legal, muito embasamento jurídico, mas pouco embasamento técnico. Sempre existiu esse embasamento técnico nas disputas judiciais, que o Marcelo vai se aprofundar ao decorrer desse fórum, mas quando é uma negociação direta entre as partes, ficava muito com os advogados e pouco com a área de compliance. E eu acho que é uma boa oportunidade para a gente da área de compliance agora se envolver. Ale, se você puder passar o slide. A gente começa assim, a gente não tem dúvida, né, que é muito mais vantajoso financeiramente você gastar dinheiro com manutenção preventiva do que com manutenção corretiva, né? Então a gente fala que em toda relação comercial, toda relação contratual, é melhor você iniciar da coisa certa, iniciar fazendo a coisa certa, do que tentar no futuro remediar. Né? Como qualquer coisa na vida, né? É melhor você gastar dinheiro com manutenção preventiva que com manutenção corretiva, com raras exceções. Então, o que a gente propõe em qualquer relação contratual que for feita é o envolvimento do advogado, obviamente, né? Ele tá envolvido desde o início, mas também o envolvimento da área de compliance, né? A gente fala que o compliance officer e o advogado da empresa, eles têm que andar juntos, eles têm que almoçar juntos, eles têm que as salas deles têm que estar uma do lado da outra, as portas uma do lado da outra. A troca de informação entre eles, né? A troca de experiência, o convívio diário para identificar essas situações de desvios ou de melhor aprimoramento é constante, é intenso, tem que ser intenso, né? E ao longo do trabalho, né, depois que firmado essa relação contratual, também através da área de compliance, através da auditoria interna, através ou do próprio gestor, né, da primeira linha de defesa, identificar se o trabalho que está sendo contratado está sendo prestado corretamente de acordo com as cláusulas contratuais,
é de suma importância para que no futuro não haja grandes problemas, né? É raro a gente não ver problemas ao longo de uma relação contratual, ainda mais se a relação contratual envolver serviços complexos, muitos valores envolvidos, mas esse acompanhamento diário da área de GRC, auditando o serviço ou da própria primeira linha de defesa, é muito legal para que não ocorra problemas no futuro. E essa comunicação constante, né, entre o tomador de serviço e o prestador de serviço, né? Eles têm que estar no dia a dia muito próximos. A gente vê que o início ele é muito rico nesse tipo de troca de informação entre as duas partes. Mas ao longo do tempo, essa comunicação, as partes entende-se que a roda já está girando, que tudo já está ok, e você vai permitindo negligências, vai negligenciando a execução do contrato. Não vai pedindo reporte tempestivo para o seu prestador de serviço, você não vai acompanhando de perto as obrigações ou os direitos de ambas as partes, e ao longo do tempo, vai passando 1, 2 anos, ela vai se perdendo. E coisa que foi feita há 2 anos atrás, você já não sabe direito quais são as obrigações e quais são seus direitos, tá? Isso nas duas partes. A gente não vê muita diferença entre o tomador de serviço, de acordo com a nossa experiência, a gente não vê muita diferença entre o tomador de serviço e o prestador de serviço. Ambas as partes vão negligenciando suas obrigações e seus direitos, vão deixando de ter esse conhecimento das suas obrigações e direitos, tá? Uma das coisas que a gente vê, inclusive eu e o Marcelo, a gente estava numa disputa recentemente, muito próxima, que no início do contrato existia um reporte mensal da quantidade de transações realizadas, da quantidade do serviço prestado. Mas, com o passar do tempo, o prestador de serviço foi deixando de reportar e o tomador de serviço foi deixando de exigir essa cobrança. Quer dizer, se passou 6 meses sem ter essa comunicação ativa entre as duas partes, né? Porque julgou-se que a roda já estava girando, que o trabalho já estava sendo feito corretamente. Mas também a gente vê bastante que, no início, tem um desafio grande para implementar, é feito muito esforço para implementar, é implementado, você tem um período de acompanhamento intenso, mas depois esfria, né, esse acompanhamento de perto. E daí que a gente vê problemas acontecendo. Tá? Então, eu acho que ao longo de todo o ciclo de contrato, o que a gente fala é que é muito importante você começar pelo caminho certo e fazer o acompanhamento periódico também de todo o ciclo do contrato. Marcelo, se você quiser falar alguma coisa sobre esse tema. Ok, Barreto, obrigado. Bom dia a todos. É sempre bom a gente poder se reunir, mesmo que seja através dessa ferramenta, mas é o que temos para hoje. Cada um seguro em sua residência, em seu local de trabalho, podendo acompanhar e podendo se atualizar, que é o principal. Olha, Barreto, aqui eu acho que vale acho que ao longo dessa apresentação aqui eu vou ser um cavaleiro do apocalipse e toda hora trazendo aquela desgraça que a gente não quer, né? Mas eu tenho que cumprir o meu papel aqui de trazer, já que nós estamos aqui lidando com uma audiência que conhece muito bem riscos, então eu vou colocar riscos, eu vou distribuir riscos à vontade ao longo da apresentação. Então, você colocou aqui essa parte de prevenção, é realmente muito importante, né? E a gente tem que pensar em alguns riscos, em algumas coisas que a gente vê no dia a dia e que, às vezes, as empresas não estão preparadas. E a Covid, ela trouxe situações que, teoricamente, eram raras, mas que viraram realidade e a gente está presenciando cada vez mais. Então, por exemplo, qual dos nossos fornecedores ou dos nossos clientes, ou até a própria empresa onde a gente trabalha, avaliou o risco do proprietário dessa empresa falecer? Nós estamos aqui com a questão de riscos e a gente tem que colocar isso.
A partir do momento que o dono da empresa veio a falecer, quem é que assume o lugar dele? Há um controle de gestão? Como é que esse contrato, depois da morte desse executivo, vai ser cumprido, né? Nós vimos também, e isso tem um grande impacto também, situações de divórcio, todo mundo confinado, e aí os casais que já não se davam bem, quando estão juntos, confinados, piora a situação, e isso reflete na empresa, né? Qual é o impacto que isso pode ter na nossa relação contratual? Eu estou prevendo isso, eu conheço realmente o meu fornecedor ou o meu cliente para conseguir prevenir esse tipo de risco? Então, são situações novas que foram trazidas por essa pandemia. E é muito importante para a gente pensar o todo, né, quando a gente fala de riscos. Eu acho que era mais esse pitaco aqui que eu queria dar para você, Márcio, para a gente na sequência continuar. Obrigado, Marcelo. Ale, se você puder passar um slide, por favor. Voltando, né, como eu falei no início, a figura de GRC ela é bastante importante, né, nesse processo, tá? A gente vê como principal ganho numa prevenção de contrato, numa elaboração correta do contrato, num estabelecimento das cláusulas contratuais, o envolvimento da governança corporativa. Hoje, a governança corporativa ela não tem que olhar mais só para os controles internos da empresa, né? Para os seus riscos e os seus controles internos. Ela tem que olhar, o mercado está exigindo isso, que ela olhe para todo o ecossistema que ela está inserido, tá? Então, ela tem que olhar se a outra parte, né, quando for fazer uma relação, estabelecer uma relação contratual, como que está a questão de trabalho infantil, trabalho escravo? Pô, nos anos 80, a gente teve alguns casos, né, de trabalho infantil e trabalho escravo. E até hoje a gente fala sobre isso, né? Até hoje a gente comenta tão ruim ficou a imagem para essas empresas. Proteção e segurança de dados. Como que a outra parte está cuidando dessa questão? A gente tem até uma lei que agora, LGPD, que agora direciona as diretrizes. Lei 12846, anticorrupção também, sustentabilidade, temas de sustentabilidade, como que as organizações e como os seus parceiros de negócio estão enfrentando essa questão de sustentabilidade. Corrupção, como eu falei anteriormente, obrigações trabalhistas também. Então, para alguns temas, existem leis já feitas, lei de corrupção, lei LGPD. Mas e para os outros temas, que não existe uma lei tão específica para os parceiros de negócio? Então, a governança corporativa ela tem que estabelecer diretrizes para você verificar se seus parceiros estão seguindo as melhores práticas, as normas, as diretrizes do mercado. Tá? Se você for pegar 5 anos atrás, falar isso era uma aberração, né? Como que eu vou no meu terceiro, ou um pouco mais de tempo, como eu vou no meu terceiro auditar? Hoje já está um pouco mais comum. Tem empresas grandes, multinacionais, bancos, empresas de tecnologia, que estão estabelecendo programas de trabalho para auditar o ecossistema e não só os seus controles. Então, é um grande desafio, né? Porque uma coisa é a gente auditar os nossos funcionários, os nossos processos, as nossas questões internas. Outra coisa é você colocar alguém para ir até a outra empresa, entrar na outra empresa para auditar isso aí, tá? Mas, assim, no nosso ponto de vista, é um caminho sem volta. Isso aí não tem como ir para trás e vai ser uma coisa que só vai aumentar. Essas empresas elas vão ter que estar muito conectadas, muito interligadas, para termos de reporte, para termos de compliance, para termos de segurança, porque uma ação feita por uma empresa que é um fornecedor seu, que está do outro lado do mundo, ou que está com uma cultura completamente diferente da sua, pode impactar seu negócio diretamente aqui no Brasil ou aqui no seu micro-universo. Então, é uma preocupação muito grande e um belo desafio, em que eu acho que assim, nos próximos anos a gente vai ter que focar, a função do GRC vai ter que focar muito nisso, tá? Essa avaliação de terceiros. E além aí, Barreto, até usando como gancho, perdão, se me permite,
em linha com o que tu e o Marcelo colocaram, se a gente for pegar aí os dados da última edição da nossa pesquisa de compliance, demonstra aí que 83% das empresas consideram que o maior risco relacionado com compliance está relacionado com o terceiro, ou seja, isso fica claro. Hoje existe uma preocupação crescente, seja pela lei anticorrupção com responsabilidade objetiva, né? Então, isso naturalmente aumentou bastante o risco e a preocupação, seja porque, de fato, eu assumo que aquilo que está no meu espectro de atuação, eu consigo, de fato, alcançar e monitorar de uma maneira melhor. Mas e o risco do terceiro, que se materializando, no mínimo, eu vou ter um problema de imagem. Nesse exemplo que tu citou, por exemplo, trabalho escravo, um problema ambiental, se não tiver um problema financeiro diretamente, pelo menos um problema de imagem eu vou ter. Então, isso fica representado, inclusive, na nossa pesquisa de compliance. Sim. E é papel da governança corporativa mapear esses riscos, né? Criar um plano de ação para isso, seja num plano anual de auditoria, seja numa definição de governança, mas a gente como profissionais de GRC, a gente tem que estar mapeando essa situação, tá? Tem que estar sendo incorporada. É legal fazer esse exercício, pegar, por exemplo, os planos anuais de auditoria de 5, 7 anos atrás e ver se a gente contemplava isso na mesma intensidade que a gente aborda isso hoje, né? Existe uma modificação grande nesse tema, tá? E além dos benefícios para a governança corporativa, que tem mapear, também você conhecendo a sua relação comercial no detalhe, né? Como eu falei no slide anterior, conhecendo nos pequenos detalhes como foi efetuado a relação comercial, quais são os desvios em relação ao contrato, quais são os pontos que mais lhe favorecem, os pontos que menos lhe favorecem, você vai estar muito mais preparado, a empresa estará muito mais preparada para fazer uma renegociação contratual, tá? A gente tem alguns casos que nossos clientes eles nos pedem para revisitar o contrato, justamente para identificar onde que teve desvios, onde que foi pecado o contrato, para na hora de sentar na mesa e fazer essa negociação ter mais argumentos, ter mais barganha para uma eventual renegociação contratual. De um modo geral, as empresas não querem romper, né? Como o Alexandre falou no início, o rompimento contratual é o pior cenário que tem, né? As empresas, de um modo geral, não querem isso, né? Elas querem continuar com seus parceiros, continuar com seus fornecedores, mas elas querem tirar proveito dessa situação, né? Tirar proveito não de forma ilegal, de forma legal, né? Usando todos os artifícios vividos nos últimos anos de contrato. Então, você estar bem preparado para uma renegociação também é uma função da área gestora e da área de governança. E, por que não também recuperar valores, né? Você pagou por um serviço em que não foi completamente entregue pelo seu prestador de serviço, é direito seu de reaver esses valores. É um direito que todo mundo tem e é um dinheiro seu. Então, também você pontuar quais são as obrigações que o seu prestador de serviço não entregou, você pode recuperar o valor do passado ou você pode até jogar isso no futuro e ter descontos e ter situações desse tipo. A gente vê muito em contratos de software essa situação, né, em que você comprou uma quantidade de licenças, em que essas licenças não foram usadas e que você tem condições de reaver isso junto ao fabricante, isso é uma condição contratual. Você tem essa situação em contratos complexos que existiam várias variáveis de difícil mensuração. Então, os contratos eles estão cheios desse tipo de situação em que você consegue recuperar valor, consegue se preparar para uma negociação futura, tá? Se você puder passar, Alexandre. Agora fica aqui comigo, né, Barreto? Eu acredito que sim. Então, tá bom. Aqui nós estamos colocando para vocês, né? Quando o Barreto vai lá e fala existe o problema, existe esse relacionamento com o cliente, com o fornecedor, ou um problema interno da empresa, quais são as alternativas, né, para a gente resolver esse problema?
obviamente, a gente vai sempre de um ponto mais fácil para o ponto mais complicado. Então, da negociação direta até o judiciário, né? Então, todo mundo, né, em qualquer um dessas possibilidades é afetado, seja localmente, seja empresa, seja fornecedor, seja no estado onde eu estou localizado, o tipo de empresa, né? O Barreto citou cadeias de suprimento podem ser afetadas e como isso pode impactar na continuidade da minha empresa, né? Então, são várias situações. E para cada uma delas há um tipo de situação a se resolver. Então, você tem uma negociação direta, onde você tem as duas partes combinadas, trocando dados e tentando resolver entre elas uma determinada situação. Tem nesse mesmo nível de tentativa uma mediação, onde existem os dois lados vamos dizer assim, da negociação, mas eles preferiram trazer um mediador que vem para fazer um equilíbrio e tentar buscar um melhor acordo para as duas partes quando há um impasse. Se você sai do modelo do impasse e vai para o modelo, vamos dizer, da controvérsia, aí não tem jeito. Você tem dois caminhos a seguir, seja a arbitragem, seja judiciário. E acho que cada um desses tipos de se resolver uma disputa tem os seus prós e contras que a gente vai ver aí na sequência. Por favor, Alexandre. Então, basicamente o que eu estava falando, né? Qual é o caminho a seguir, né? Eu sempre entendo que as empresas, antes de chegar ao último dos momentos, que é a disputa, tem que gastar todas as fichas e todas as possibilidades em negociação, principalmente para você vamos dizer assim, se subsidiar de dados do outro lado. Quais são as informações que eles têm? Quais são vamos dizer assim, o que ele procura, né, nessa negociação, antes de você entrar para uma disputa, seja arbitral ou judicial, sem saber imaginar o que o outro lado está querendo. Então, a negociação sempre é importante, uma mediação, se for possível, melhor ainda, para evitar a arbitragem e a disputa judicial. Lembrando-se que negociação e mediação sempre são sob o aspecto financeiro, o custo é muito mais baixo, enquanto que, do ponto de vista de arbitragem judicial, o custo financeiro dessa empreitada vai ser bem maior. Vamos lá, Alexandre. Acho, Barreto, você é o melhor sujeito que eu conheço para falar um pouquinho aí do que seria a negociação direta entre as partes e a mediação. Por favor, me ajuda aí, que eu sempre aprendo com você. Obrigado, Marcelo. A gente sempre fala que negociação entre as partes, mediação, né? As duas partes ainda são amigas, né? Eles ainda não são inimigos, assim, vamos assim dizer. A arbitragem judiciária, o buraco é mais embaixo, né? Eles já começam a querer romper mesmo a relação. E negociação e mediação, eles estão querendo checar as informações, né? Eles são muito parecidos, esses dois temas. Negociação direta entre as partes é quando as empresas elas ainda não sabem direito como que aconteceu, né, as transações envolvidas nos últimos anos, e eles querem entender, eles querem colocar os pingos nos is, mas de uma forma amistosa, né, de uma forma a resolver entre eles mesmo. Mediação é quando eles querem seguir dessa forma, normalmente, mas eles precisam de um verificador independente. Eles precisam de uma imagem isenta, transparente, que vai coordenar o interesse dos dois lados. Tá? Nessas duas partes, assim como nas outras, o embasamento documental, o embasamento técnico é muito importante para você colocar todas as questões, responder todas as questões identificadas. Tá? Normalmente, né, cada um escolhe quem serão seus assessores, ou às vezes
negociação indireta nem vai ter um assessor técnico específico, eles vão desenvolver internamente, com a ajuda da área de auditoria interna, né? Com a ajuda da área de governança corporativa. É um custo muito mais baixo envolvido, né? Eles estão gastando só recursos, eles estão gastando dinheiro com recursos internos, não estão contratando terceiros. E é uma forma amistosa de você resolver o problema. De um modo geral, é isso. Tá? Arbitragem judiciária, como o Marcelo pontuou, e eu também, é muito mais custoso, é muito mais burocrático você resolver. Marcelo, devolvo a bola para você. Opa, não, isso você não sabe. É que quando a gente vai fazer as diferenças entre arbitragem e judiciário, eu até, vamos dizer assim, eu tenho calafrios do que eu vejo por aí. Você vai ver que tem situações, e para pontuar muito bem isso, você comparar, além das comparações clássicas, a arbitragem é mais custosa, mas é mais rápida, o judiciário é mais barato, mas é mais lento, a arbitragem tem menos procedimentos de recurso, o judiciário tem um caminhão de recursos e um procedimento extremamente longo. Então, quando a gente vê a arbitragem, por exemplo, é confidencial, o judiciário nem sempre é confidencial, então, e você não quer expor os dados de contrato. Então, essas diferenças mais notórias, acho que são conhecidas de todas. Hoje em dia, com a complexidade que a gente tem encontrado nos negócios, eu fico imaginando o juiz, né? Então, por exemplo, no dia de manhã ele está tendo uma audiência de uma discussão de aluguel, depois à tarde ele tem uma discussão sobre contrato bancário e no final do dia ele tem uma discussão sobre hidrelétrica. O juiz tem que ser um gênio para conseguir lidar com tudo isso, né? Um ser, vamos dizer assim, único. Quando a gente fala em arbitragem, não, eu posso escolher um árbitro que, além do conhecimento jurídico, ele tem atuado no setor de hidrelétricas, de construção de barragens, ou um especialista em mineradora, né? Ou um especialista em petróleo, óleo e gás. Então, a vantagem de você ter o especialista naquela área e que conhece o direito é primordial. E no mundo de negócios hoje em dia, é muito importante que a gente tenha isso. Então, é preciso, se você vai para uma disputa, é preciso ter certeza para que caminho você vai levar, para a arbitragem ou para o judiciário. Obviamente, às vezes você não consegue, porque o seu fornecedor é que entrou com processo judicial contra você, mas em todos os contratos que hoje em dia as empresas têm feito, muitos desses contratos têm buscado as cláusulas arbitrais, onde se resolve isso através de arbitragem, principalmente para os contratos mais que envolvem um fornecedor estratégico, uma venda de alta complexidade, uma negociação desse sentido. Então, essas são as principais diferenças quando a gente fala da disputa em arbitragem e judiciário. Vamos lá para a próxima, Alexandre? Marcelo, posso fazer uma pergunta? Claro. Como que está essa questão de arbitragem e judiciário, né? Você falou que o judiciário ele é muito mais, tem mais recursos, ele é mais longo o processo, a arbitragem é mais curto e mais caro, me corrija se eu estiver errado, certo? E isso é uma característica do Brasil, né? O Brasil ele é assim, a arbitragem ela vem crescendo nos últimos anos. E como que é ao redor do mundo, até mais para multinacionais envolvidas? Acho que a gente tem vários participantes aqui de multinacional. Nos outros países é parecida essa situação também? E para onde vai esse mercado, né? Vai ficar mais em arbitragem, vai aumentar a arbitragem, vai diminuir o judiciário. Isso é muito interessante, que a arbitragem, pelo meu entendimento, foi uma solução bem prática para você minimizar o tempo, né? Para você diminuir o tempo dos processos. Exato. Eu acho que o Brasil viveu, desde o lançamento da lei de arbitragem, o Brasil viveu e tem vivido um boom das arbitragens, é um crescimento médio de 20% no número de processos ano a ano, por conta justamente da velocidade da confidencialidade.
mas isso também criou um gargalo, onde o número de árbitros também começou a diminuir, o que aumentou o número de prazo para concluir o processo de arbitragem. Com menos árbitros e mais processos, eu começo a demorar porque o árbitro não consegue atender. Mas houve um esforço das câmaras arbitrais nos últimos 2 anos de formação de novos árbitros, dos advogados procurarem esses novos árbitros para aumentar o número de câmaras de arbitragem e desses árbitros dispostos a trabalhar. E isso tem desafogado e, de novo, tem aumentado o número de processos e diminuído o prazo. O judiciário continua enfrentando as suas situações, melhorou muito, né? Hoje, a maioria dos processos já são digitais, em que você tem acesso total via computador, e isso ajuda bastante o andamento do processo, mas ainda é muito lento pelo volume de processos que entram no judiciário. Tá? Internacionalmente, que nem você me falou, é a mesma coisa, cresce a cada ano, não na mesma velocidade do que no Brasil, porque a arbitragem no exterior já é algo consolidado, mas ela continua crescendo e é assim, um meio cada vez mais buscado, principalmente nessas relações internacionais, uma empresa inglesa com uma empresa americana, uma empresa chinesa com uma empresa australiana. Então, as câmaras arbitrais internacionais elas têm funcionado melhor do que um judiciário da Austrália, um judiciário da França, para resolver uma determinada situação. Marcelo, qual que é a formação de um árbitro? Qual que é a formação? Qual que é a formação, perfil dele, perfil profissional, assim? Basicamente são advogados, mas você encontra especialistas em economia, de contabilidade, engenharia, que tenham a formação da Câmara Arbitral. Então, as câmaras arbitrais fornecem essa formação para que ele possa exercer o cargo de árbitro dentro da sua especialidade, seja de engenharia, médico ou do próprio direito. Legal, obrigado. Marcelo, uma pergunta aqui também, que muitos estão fazendo e devem estar se perguntando agora também, é o seguinte: é natural que exista essa questão entre prazo e o valor envolvido. Tem algum limite, algum corte, ou da tua experiência, algum valor de contrato envolvido a partir do qual vale mais a pena a arbitragem ou não? Ou não, isso é caso a caso, cada situação que vai ser decidida? Então, esse eu acho que é o próximo passo que nós vamos ter aqui no Brasil, que já acontece no exterior, onde eu começo a montar modelos econômicos para prever qual é a melhor hora de fazer uma negociação, o tempo e a possibilidade de receber o dinheiro que eu tenho para receber. Então, eu começo a montar um modelão econômico, né, macroeconômico, sei lá, de econometria, onde eu vou determinar as premissas, eu quero receber no mínimo tanto, no máximo tanto. Esse processo já pode durar de 1 a 7 anos. Qual é o ponto de equilíbrio onde vale a pena, e pelo dinheiro que eu investi em honorário de peritos e de advogados, qual é o melhor momento de eu falar assim, agora eu não quero receber os 3 milhões que eu espero, se eu receber 2 está de bom tamanho. Entendi. Então, existem esses cálculos sendo feitos. Legal. Ok? Para frente. Legal, Marcelo. Obrigado. Bom, e daí a gente entra num detalhe que é uma negociação direta e mediação, né? Eu acho que eu já falei isso hoje mesmo, algumas vezes. Então, ele é muito... Você tem que conhecer muito, né, a sua relação comercial com a outra parte. Então, é necessário um profundo conhecimento técnico, desde as cláusulas contratuais até as transações, até o serviço prestado. Isso com documentação suporte, com evidência dessa comunicação entre as partes, com relatórios informativos do que foi feito. Para cada nota fiscal que foi pago o serviço, tem que ter uma medição de serviço, tem que ter uma documentação suporte que embase, né, que determine qual que é o porquê daquele pagamento.
Então, a negociação direta, as duas partes elas só vão conseguir chegar num consenso se houver informação suficiente para eles conversarem. Se você fizer uma negociação direta e chegar à conclusão que não tem documentação suficiente, as duas partes vão se sentir muito pouco confortáveis para seguir em diante, né? A gente tem alguns casos aqui na KPMG que nós somos contratados por ambas as empresas, tá? Às vezes existe um produto em comum que eles fizeram uma parceria, em que não se sabe se o rateio desse faturamento está sendo feito corretamente, então eles pedem o nosso auxílio para levantar todas as questões e colocar na mesa, tá? Lembrando, eles ainda são, teoricamente, amigos, né? Eles ainda querem continuar fazendo negócio junto. Então, por isso que eles ainda estão numa negociação direta, tá? Se puder passar, Alexandre. E para acontecer isso, a gente estabelece quais são algumas análises. A gente vai passar por aqui quais são algumas análises que esse verificador independente, esse profissional da área de GIC, ele pode contribuir no levantamento de informação. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, vamos supor que as empresas elas não estão satisfeitas com o rateio de valores entre elas, obviamente, para certo produto. Você trazer para essas duas empresas, para o ambiente de avaliação, informações de benchmarking, ela é muito rica, ela é muito produtiva, né? Para você entender como que o mercado está se comportando frente àquele item, né? Entender direito como que as outras empresas que têm situações semelhantes se comportam nisso. Então, uma avaliação de benchmarking, ela é sempre muito útil. E a avaliação de benchmarking a gente vê em todos os momentos, né? Desde uma negociação direta até uma disputa, como eu posso dizer, a referência de outros segmentos, de segmentos similares, de situações em segmentos similares, ela é muito rica, né? Uma coisa que a gente entende como um grande problema é quando existe um relatório de self-report, quer dizer, eu faço meu próprio relatório de prestação de conta e ninguém avalia se ele está certo. No primeiro mês é ótimo, todo mundo entende, quando está bem resolvido, você vai entendendo, né? Você vai considerando aquilo como razoável. Mas depois que você começa a ter uma certa dúvida referente àquilo, aquele relatório de self-report que não foi auditado, ele começa a virar um problema, tá? Hoje a gente tem softwares que toda a área de GRC utiliza, né, ou quase toda ela, como a CL, como IDEA, como plataformas de inteligência, que você consegue recalcular as bases transacionais de uma forma bem rápida. Então, você pegando todas as transações realizadas nos últimos anos, você consegue recalcular e ver se o cara entregou corretamente ou não. A gente utiliza em nossos trabalhos muito Data Analytics para ver se a informação foi realizada, se o trabalho foi realizado corretamente, tá? E a gente utiliza Data Analytics para cada cláusula contratual que tem impacto financeiro, né? Aplicação e efetividade das cláusulas. Então, o nosso primeiro ponto é analisar o contrato e verificar quais são as cláusulas contratuais que têm impacto que compromete aquela relação comercial. E para cada uma dessas cláusulas, elaborar testes. Seja teste por análise de base transacional, seja teste por análise documental, como a gente pontuou aqui no slide, seja teste por inspeção in loco. Então, o entendimento do contrato e um planejamento de auditar aquele contrato, ele é muito necessário para a gente seguir adiante com a negociação direta e com a mediação, tá? Por fim, né, uma coisa que a gente nota é que depois de a gente dar todas as informações, depois de a gente realizar os testes com análise documental, realizar os testes com análise em inspeção in loco, né, e realizar os testes com bases transacionais, com Data Analytics, você começa a ter um monte de informação estratégica para auxiliar as empresas na renegociação.
que a gente pontuou anteriormente. Então, você tem tanto dado que não foi trabalhado, que não virou informação, que você consegue prover, seja um verificador independente, seja uma área de RC, você consegue prover, fornecer informações super ricas para ele renegociar o seu contrato. Eu queria trazer fazer um parênteses, que hoje em dia a gente está vendo muito verificador independente em parcerias públicas-privadas. Esse é um ramo no Brasil, de modo geral, que ele vai crescer muito, né? O governo, com essa iniciativa de privatizar, e não só, isso não nasceu agora, tá, com o atual governo, isso já é uma tendência dos últimos governos, de você realizar parcerias públicas-privadas entre a iniciativa privada e a pública, seja para iluminação pública, seja para transportes públicos, ônibus, monotrilhos, seja para saneamento básico. Então, existe uma onda no Brasil que só tende a crescer de você fazer essas PPPs, essas parcerias. E elas estão abordando muito a figura de verificador independente. A figura de verificador independente vai analisar documentalmente se a iniciativa privada está entregando tudo o que foi acordado, vai fazer inspeção in loco para ver se as lâmpadas que a iniciativa privada está otimizando a energia pública com lâmpada LED, com eficiência energética, está sendo colocada, né, está sendo trocada, e também vai ver com análise de toda a base, né, porque a inspeção in loco você vai fazer em base amostral, mas também vai fazer um teste com bases transacionais. Então, esse verificador independente nada mais é do que a nossa figura de GRC, a nossa figura de governança, a nossa figura de compliance, de auditar, a nossa figura de riscos, em que você vai identificar quais são os principais problemas, situações de risco entre as duas partes. O que eu quero dizer é o seguinte, que a nossa... eu não sei se tem alguém aqui no público da iniciativa pública, mas o que a gente vem fazendo já há um bom tempo na iniciativa privada, isso está indo para a iniciativa pública, com um papel do verificador independente. Muito comum, está crescendo cada vez mais, e também, como eu disse, no nosso entender, é um caminho sem volta. É um caminho de transparência, é um caminho de isenção nas análises, muito rico para o nosso sistema de relacionamento entre as empresas, tá? Ale, se puder passar Viu, Barreto? Deixa eu só um ponto aqui. Você estava muito sério em concessões. Eu estava lembrando aqui que nós fizemos esse de inspeção em loco, verificador independente no Carnaval. Parece algo inusitado, né? Mas a gente acompanhava os blocos para saber se no bloco tinha o número de médicos necessários, se o posto de saúde estava instalado, se os banheiros químicos estavam no número exato do contrato. Quer dizer, para nós, quando chegou até nós, achamos algo inusitado, mas é justamente um exemplo do verificador independente. Isso. É uma evolução, eu acho, né, Marcelo? Porque é uma evolução da iniciativa pública, né? Exatamente. Uma boa evolução, né? Muito boa evolução. Em que a gente, como GRC, vamos ter protagonismo nisso, né? Como está na cidade aqui, a gente vai ter um protagonismo muito legal, tá? Exato. E isso, e referente só último item, referente a concessões, o verificador independente, a gente do GRC, a gente vai poder ser contratado pelo órgão concedente, né, por um edital público, mas também pela concessionária que ganhou aquela licitação. Em muitos casos, o órgão público está deixando para a concessionária escolher quem é o verificador independente. E não é que ela vai deixar 100% escolher, ela vai, a concessionária vai ter que apresentar para a prefeitura, para o órgão concedente, quais são as empresas. Essas empresas vão avaliar tecnicamente e a concessionária vai contratar o verificador independente de forma isenta, tá? Bom, mas aí pode não dar certo, né, também, né, Barreto? E aí vem aqui a parte da disputa e os árbitros novamente entrando aqui, o seu cavaleiro do apocalipse preferido, né, onde a gente vai ter que
o contrato não deu certo, a negociação não deu certo, a mediação não deu certo, e como que a gente vai fazer, né? E aí, como a gente já explicou, né, a diferença entre a arbitragem e o judiciário, né, a gente tem essa opção, mas independente de qual seja um dos caminhos que vai ser adotado para essa disputa, o modo de se fazer a disputa é único. Alexandre, por favor. Próximo. Como vocês veem, né, eu costumo ter esse quadrinho aqui como um guia para mim, né? A melhor hora para a gente entrar e fazer a negociação, né, e fazer prova e ter certeza dos números é quando a gente está negociando ou está na mediação. Porque se entrar no processo, a gente tem a apresentação da inicial, aí a outra parte vai fazer a sua contestação, aí nós temos direito à réplica, e vocês vão vendo, à medida que vai passando o tempo, o custo para a gente responder e preparar a empresa para ajudá-la nessa disputa, o custo é maior e o prazo é menor, né? Porque é a hora que você tem que escolher muito bem a assessoria para você ter apoio na produção da prova, dos números, da coleta dos dados, e a cada fase do processo, seja ele arbitral ou judicial, cada fase que vai passando, o custo é maior e o prazo para responder é menor. Próximo, Alexandre. E aí, quais são esses processos que você tem que fazer? Então, você tem que conhecer o problema, conhecer a estratégia do advogado, qual é a estratégia que o advogado vai colocar para fazer a sua defesa. Nós, como firma, por exemplo, de auditoria, e qualquer empresa que vai fazer prova, precisa pesquisar se tem conflito com a outra parte, se está independente para o trabalho, tem que realizar as diligências, que são as visitas às empresas envolvidas no negócio. É um outro jeito de fazer a vistoria em loco, né? Você tem que fazer quesitos para ser respondidos pelo perito do juízo ou pelo perito dos árbitros. Você tem que fazer extração de dados da sua base de contabilidade para trazer para o perito para que todos trabalhem com a mesma base. Uma vez você com essa base, você tem que fazer a classificação e a preservação desses documentos, definição de premissas, hipóteses e metodologia para fazer qualquer tipo de cálculo, e, ao final, você tem que fazer a sua redação do laudo ou do parecer para entregar para o juízo ou para os árbitros. E, ao mesmo tempo, se depois desse documento ser entregue, protocolado, você tem que fazer o esclarecimento ou servir como testemunha técnica no processo. Próximo aí, Alexandre, para a gente ir terminando. Então, e aí existem vários tipos de funcionamento dessa perícia. Pode ser o perito do juiz ou dos árbitros. Em algumas arbitragens, só tem os assistentes técnicos das partes ou os peritos das partes, né? E, às vezes, você tem situações que são perícias multidisciplinares, onde você precisa de um engenheiro, de um economista, de um contador, ou de uma pessoa de tecnologia, de avaliação de empresas e um contador. E aí você vai moldando o funcionamento dessa perícia de acordo com a figura do processo, a figura do contrato. E a gente tem notado que cada vez mais tem ficado mais complexos cada um desses processos. Por favor, Alexandre. E acho que vamos para as nossas perguntas. Eu estou curioso para saber aí o que já surgiu, o que não surgiu, e talvez ver o que tem de perguntas para a gente responder. Temos algumas perguntas aqui, Marcelo e Márcio. Deixa eu começar com uma aqui, que pergunta dos 3 principais fatores que geram uma renegociação ou uma mediação, e qual normalmente é o resultado, se ele acaba gerando um consenso ou se acaba evoluindo, no final das contas, para uma disputa. Legal, legal. Vamos lá.
no nosso ponto de vista, as 3 principais causas contratos e serviços complexos, né? Então, é aquele contrato contrato e serviço difícil de você mensurar o serviço entregue. Isso tem muito em obras, tem muito quando o serviço é subjetivo, né? O serviço prestado é subjetivo, o serviço de tecnologia, que é muito subjetivo. Então, essa é a primeira causa. Segunda causa, contratos antigos. Por incrível que pareça, quando se faz um contrato, as 2 empresas, elas têm, como ela discutiu cada cláusula contratual, ela tem aquilo muito fresco. E ela, por um bom tempo, ela consegue monitorar. Como eu falei, no início é um esforço intenso para você deixar a roda girar. Num segundo momento, que a roda está girando, você faz um acompanhamento, mas num terceiro momento você começa a negligenciar o acompanhamento. Então, contratos antigos a gente vê que começa a gerar dúvidas. E o terceiro, valores relevantes. Tudo onde tem muito valor, a preocupação ela é maior, obviamente, né? É que nem a gente vai fazer uma amostra, a gente foca também, na nossa amostra a gente foca em transações relevantes, né? A gente tem um nível de transações aleatórias, mas a gente sempre obtém as transações relevantes. E na maioria dos casos, ele se resolve. Na maioria dos casos, a negociação direta e a mediação resolve a conversa entre as partes. Em muitos casos, em poucos casos, vai para a negociação, vai para a arbitragem ou vai para o judiciário. E o que a gente vê também é que a conversa entre as partes já vai direto para a arbitragem, não vai para para o judicial, não vai para essa negociação direta. Ele já, antes de eles tentarem se resolver, eles já vão para a briga direta. Tá? Legal, Barreto. Deixa eu continuar aqui com as perguntas. Uma pergunta para o Marcelo aqui, sobre, no caso de perícias ou de processos judiciais, quando se faz necessário a contratação de especialistas para ajudar, seja na argumentação, seja no parecer. Esse processo, ele é comum, e aí eu emendo essa pergunta em outra, sobre as perspectivas de aumento ou redução na quantidade de disputas aí, na tua visão. Tá. Eu acho assim, vamos pela mais fácil. Eu acho que se eu pegasse o ano passado, lá para setembro, agosto do ano passado, eu tinha um número X de propostas sendo elaboradas pela minha equipe. Eu posso te dizer que nas últimas 3 semanas nós estamos em 3x. Só para você ter uma ideia do número de pessoas que têm buscado, seja o judiciário, seja a arbitragem, trabalhos na área de perícia contábil, porque o ambiente novo da pandemia trouxe isso, contratos que não estão sendo cumpridos, acordos que não estão sendo feitos, negociações desses acordos que não prosperaram, então acaba, vamos dizer assim, trazendo maior necessidade de processo judiciário e arbitral e, portanto, de perícia. Se nós estamos discutindo uma transação econômico-financeira entre 2 empresas, não é uma especialidade de um juiz tomar uma decisão sobre isso sem ter os elementos de prova para fazer isso. E aí é que a gente entra ajudando as empresas a produzir essa prova. E aí, dando sequência, obviamente, aí voltando para a primeira pergunta, hoje em dia você tem que ter o especialista, né? Então, eu costumo dizer que eu sou um privilegiado, onde se eu preciso de um especialista que me fale qual é o custo de estacionar uma aeronave num gate no aeroporto, eu tenho alguém que me sabe essa informação, do mesmo jeito de alguém de engenharia que vai me dizer quanto é que custa para produzir ou para construir um pedágio numa rodovia. Então, até não é só os juízes que têm essa dificuldade, mas os peritos também têm essa dificuldade e precisam dos seus especialistas.
Então, cada vez mais isso. Eu estou com o Márcio, a gente tem casos de tecnologia e vai desde implementação de software ou até problemas de cybercrime, né? Onde a pessoa vai roubando dados e isso causa um prejuízo no contrato. E isso leva a que os prejudicados entrem na justiça contra a empresa, pedindo indenização, etc. Então, hoje, eu não consigo enxergar uma perícia contábil, uma perícia de engenharia, uma perícia médica. Eu enxergo perícias multidisciplinares e das mais diversas técnicas. Aí, Marcelo, nessa linha, até algum tipo de disputa que seja mais complexa, ou se não, pelo menos a disputa que tenha passado mais trabalho para manejar? Eu acho que as que dão mais trabalho, sem dúvida nenhuma, são dois tipos de disputas, que envolve familiar, pai, mãe, irmãos. É um verdadeiro desastre, né? Dependendo da situação. E eu digo que quanto mais dinheiro envolvido, maior é o tamanho da briga. E o segundo é não ter acesso a documento, né? O que eu costumo mais ouvir de cliente é falar assim: mas eu tenho que preservar os documentos só por 5 anos, é o que a Receita Federal pede. Sim, mas pelo Código de Processo Civil ou pelo Código Comercial, você tem que preservar a sua contabilidade e os documentos de suporte eternamente, né? Seja por meio físico ou por meio digital. Esse é um controle que você tem que ter. E se você entrou numa disputa, ainda mais cuidado você deve ter com esse material. Tanto é que eu coloquei lá atrás, né? A coleta, classificação e preservação dos dados, que isso é importantíssimo. Então, antes desse webinar, eu estava discutindo com um colega justamente uma arbitragem que está entrando, que são dados de 1993. E a primeira coisa que eu perguntei para ele: nós vamos ter acesso à contabilidade? Porque se não tiver, a gente vai ter um sério problema para ajudar o cliente. E aí vem as questões: mudança de software, de ERM, e por aí vai. Eu tenho empresas que em 10 anos mudou de 3 sócios, né, de 3 proprietários, e cada proprietário pôs o seu sistema de ERM. Aí você já imagina, para você montar um histórico dos 10 últimos anos, como é que você faz isso? Legal, Marcelo, aqui uma pergunta e também alguns comentários nesse sentido, que naturalmente a resolução dos conflitos, ou a medição, ou a negociação, deve gerar lições aprendidas, seja no armazenamento, no tratamento das informações, ou mesmo na revisão de cláusulas contratuais, para que aqueles temas que geraram a necessidade de negociação ou, eventualmente, uma disputa, possam ser revistos. Como é que vocês enxergam, aí eu deixo a pergunta para qualquer um de vocês, a prontidão, seja das áreas jurídicas, seja das áreas de governança e compliance das organizações, para capturar isso, essa necessidade de mudança, seja nos dados, seja nas cláusulas contratuais, para que a gente tenha uma diminuição dessa necessidade? Olha, eu tenho um aprendizado que eu tive com meu pai. Você pode assinar o melhor contrato do mundo, quando uma das partes não quer cumprir, não tem jeito. Simplesmente não tem jeito. E aí vai dentro do que o Márcio falou. Hoje em dia, o verificador independente ele é essencial, mas não para quando o contrato está 3/4 dele cumprido, ou você pensa que ele está cumprido. Desde o primeiro dia, desde o primeiro mês, um acompanhamento par e passo de todas as atividades do contrato. Quanto mais você acompanha, mais você evita uma eventual disputa. Então, já que nós estamos aqui com vários especialistas de risco, para cada contrato seu que seja estratégico, você tem o seu verificador independente para saber como anda esse contrato e qual o risco da outra parte não cumprir. Eu acho que está em linha, né, Márcio?
Total em linha. É o que a gente eu acho que pontuou desde o início, né, Marcelo? Esse acompanhamento desde o primeiro dia, esse acompanhamento mensal, essa comunicação intensa entre as partes, ele se faz necessário para você ter uma saúde empresarial, saúde da relação contratual, né, da relação, da parceria entre as duas partes. A gente costuma ver, né, Marcelo, que na maioria dos problemas que dá, as partes já não vinham se falando há um tempo, já cai na mesmice, e daí você já não tem uma comunicação muito boa entre as partes. Equipe que troca, a equipe que assinou o contrato não é a mesma que executa e não é a mesma que entrega. É isso mesmo. E aí a gente vê muito isso, né? Desconhecimento das cláusulas e desconhecimento dos dados dos contratos. Ou seja, é a combinação perfeita para dar problema. Se tu junta isso com o cenário que a gente vive hoje de incerteza, naturalmente tu vai ter questionamento e não vai ter uma saída, né? Então é um pouco do que a gente está vivendo hoje, né? Perfeito. E aí eu conto com a competência da nossa audiência para gerir muito bem os riscos, para não precisar da minha ajuda na disputa. Legal, pessoal. Eu vou passar para vocês, se vocês quiserem fazer as considerações finais, aí 1 minuto, e daí a gente faz o fechamento aqui, abrindo o tempo de todos. Tá. Bom, eu posso começar, Marcelo? Por favor. Tá. O que eu queria concluir é como a gente começou, né? Falando que a função do GRC hoje em dia, ela vai ter que se preocupar muito com os terceiros, com o seu ecossistema. Então, para a gente colocar isso, enfatizar isso aí, que eu acho que a gente ganhou uma nova atribuição na nossa função, que é esse monitoramento do terceiro. Isso é ótimo para a nossa profissão, e que o mercado, a régua do mercado está cada vez mais subindo, né? A gente agora vai ter que começar a olhar não só os controles internos, mas também os controles externos da nossa organização. Tá? Isso que eu queria passar, acho que como principal mensagem que a gente vem capturando nos últimos anos. Bom, eu queria agradecer, estou olhando aqui, a audiência ao longo do webinar ficou estável e queria agradecer a todos que ficaram até o final, porque realmente, às vezes, é um assunto difícil e acho que a gente atendeu aí as expectativas, porque a média das pessoas que estavam com a gente desde o início continua bem próxima do que está agora. Então, queria agradecer a presença de todos e que vocês levem em consideração tudo aquilo que a gente falou hoje. Acho que é sempre importante saber gerenciar riscos, identificar onde eles estão e, principalmente, gerar o benefício de economizar para a empresa, tendo as principais ferramentas para cada uma das situações que se apresentam aí pela frente na negociação de contratos com clientes ou com fornecedores e parceiros. É isso aí, Alexandre. Legal, Marcelo. Para você, Alexandre. Legal. Da minha parte, queria enfatizar, existem alguns fatores aqui que são inarredáveis, né? A gestão de riscos nesses contratos, a transparência que foi citada até aqui nos comentários, a transparência nessa relação, a luz nessa negociação que só vai ter à medida que eu tiver dados e fatos. E, por último, se eu tiver que caminhar para uma disputa, para uma controvérsia, eu preciso, de fato, de uma abordagem multidisciplinar que vai envolver advogado, vai envolver especialista, vai envolver a luz sobre os dados. Então, naturalmente, a gente está falando de riscos aqui, de multidisciplinaridade. Queria agradecer a toda a audiência, como o Marcelo e o Márcio falaram. O pessoal se manteve aqui, o que é bastante positivo. Muitas vezes o tema acaba ficando árduo e o pessoal se manteve. A gente teve uma participação bem boa, a gente fica à disposição, estão os nossos contatos, a gente vai compartilhar com todos a apresentação e a gente fica à disposição por meio dos nossos contatos até para sugestões de temas para os próximos fóruns aí com vocês. Ficamos à disposição, agradeço a presença de todos, desejo um ótimo dia e uma ótima semana.
Fiquem seguros e um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.